E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma análise aqui do Direito Cash. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nas decisões mais quentes e recentes do Superior Tribunal de Justiça, direto do informativo 869. Vamos lá! Se preparem, porque este informativo veio recheado. Tem atualizações cruciais em direito penal, processual penal e tributário. São decisões que, com certeza, vão impactar a prática da advocacia e, claro, a preparação para os concursos públicos. Mas antes de a gente entrar de vez nos julgados, aquele pedido super importante que ajuda demais o nosso trabalho. Já clica aí no botão de curtir, começa a seguir o canal e, se puder, compartilhe esta análise. É rapidinho e faz uma diferença enorme para a gente continuar produzindo. Então, qual vai ser o nosso roteiro de hoje? A gente começa pela área criminal, que sempre traz polêmica. Depois, pulamos para as decisões importantes de direito tributário e, para fechar, vamos dar uma olhada no futuro com os novos temas repetitivos que o STJ vai julgar. Vamos nessa? Ok, começando então pelo direito penal. E aqui o STJ se debruçou sobre temas muito relevantes, principalmente envolvendo a validade de provas e a execução da pena. Fiquem de olho nesses pontos. E a primeira grande questão que a Corte Especial teve que responder é daquelas que abalam as estruturas. É possível condenar alguém com base unicamente na palavra de um delator? Uma pergunta central em casos de corrupção e lavagem de dinheiro. E a resposta do STJ no julgamento da ação penal 1074 foi um sonoro não. A Corte foi categórica. Para haver uma condenação, é preciso mais do que isso. É necessário um conjunto de provas forte, produzido em juízo. E por que essa decisão? Bem, primeiro porque a própria lei que regulamenta a colaboração premiada já veda isso. A delação é um meio para se chegar a outras provas, não é a prova em si. Ou seja, o que o delator fala precisa obrigatoriamente ser confirmado por outras fontes de prova independentes. Agora, saindo da delação e indo para uma prova que está literalmente no bolso de todo mundo. Os famosos prints de conversas de WhatsApp. A quinta turma analisou uma situação super comum sobre a validade desse tipo de prova digital. E aqui o tribunal fez uma distinção muito inteligente. Quando é a polícia que coleta a prova, aí sim, o rigor técnico tem que ser máximo, tem que preservar a cadeia de custódia, tudo certinho. Agora, quando os prints são juntados ao processo por um particular, a história é diferente. Eles são considerados válidos, desde que confirmados em juízo, e claro, que não exista nenhuma evidência de que foram manipulados. A quinta turma também analisou uma questão muito sensível lá da execução penal, envolvendo um reeducando que estava em tratamento de câncer e, por isso, não podia mais trabalhar. A decisão foi muito humana. O STJ entendeu que uma doença grave que impede o trabalho deve ser tratada da mesma forma que um acidente de trabalho. Como a lei já permite a chamada remissão ficta para o acidentado, o tribunal estendeu esse direito. Ou seja, o tempo que o preso passou em tratamento conta como tempo trabalhado para diminuir a pena. Uma decisão baseada na dignidade e na isonomia. Tá dando para perceber o quanto essas decisões têm um impacto real no dia a dia, não é? E se esta análise está sendo útil e clareando as coisas? A melhor forma de nos apoiar é compartilhando esse conteúdo. Manda lá nos grupos de estudo, para os colegas de trabalho. Isso ajuda demais a gente a continuar crescendo e a levar informação de qualidade para mais gente. Contamos com essa força. Beleza, agora vamos mudar de campo. Saímos do penal e entramos no complexo mundo do direito tributário, que também teve decisões muito importantes sobre IPI, ISSQN e imposto de renda. Para começar, a primeira turma teve que definir o que, afinal, constitui um serviço para fins de cobrança do ISSQN. A polêmica era sobre aquelas atividades que o Detran delega para cartórios e outras empresas. Incide ou não o imposto? A conclusão foi que não incide SSQN. E o motivo é que essas atividades não são consideradas um serviço no sentido comercial. Elas são, na verdade, um exercício do poder de polícia do Estado que foi delegado a particulares. A relação jurídica ali é de credenciamento, não um contrato de negócio. Portanto, sem fato gerador, não há imposto a ser pago. Agora, uma decisão sobre EPI que interessa a muitos profissionais. Para conseguir a isenção na hora de comprar um táxi novo, a pessoa já precisa estar trabalhando como taxista? A resposta da STJ foi um não bem claro. A Corte entendeu que a lei só exige a autorização do poder público, ou seja, o alvará, para ser taxista. Exigir o exercício prévio da profissão seria criar uma barreira que não está na lei e que vai contra o objetivo da norma, que é justamente incentivar a atividade. E, continuando no IPI, imagine a seguinte situação. A pessoa compra o carro com isenção, mas sofre um acidente com perda total antes de completar 2 anos.
e o que sobrou do veículo é transferido para a seguradora. E aí, perde o benefício? A isenção é mantida. O tribunal raciocinou que o objetivo daquela regra dos 2 anos é impedir a pessoa de vender o carro com isenção só para lucrar. A transferência para a seguradora depois de uma perda total não é uma venda voluntária com objetivo de lucro, é uma consequência do acidente. Logo, o benefício não é cancelado. Muito bem, agora vamos dar uma olhadinha no futuro. O STJ afetou novos temas para julgamento pelo rito dos repetitivos. E por que isso é tão importante? Porque a decisão que sair daqui vai ter efeito vinculante, ou seja, vai ter que ser seguida por todos os juízes e tribunais do país. E quais são as próximas grandes discussões? No direito penal, o tema 1389 vai definir se o juiz precisa de prova específica para fixar o valor mínimo de indenização por danos na sentença. E no tributário, o tema 1390 vai decidir uma questão bilionária. Aquele teto de 20 salários mínimos para a base de cálculo das contribuições a terceiros do Sistema S ainda está valendo? Fiquemos de olho. Ufa! E com isso, a gente fecha a nossa análise dos principais destaques do informativo 869 do STJ. Deu para ver que foram decisões de altíssimo impacto prático, né? Agradeço muito a atenção de quem nos acompanhou até aqui. E para continuar por dentro de tudo, siga o DireitoCast no Spotify para ouvir as versões em áudio onde e quando quiser. E para mais vídeos como este, é só procurar por DireitoCast lá no YouTube e também no TikTok. E, por favor mesmo, não se esqueçam de deixar o like. Esse clique é fundamental e ajuda muito o nosso trabalho a chegar a mais pessoas. E para a gente terminar, uma pergunta. Qual desses julgados que a gente comentou vai impactar mais a sua rotina profissional ou os seus estudos? Deixa aqui nos comentários, a gente vai adorar saber. Um grande abraço e até a próxima!